Bem, complementar a nossa aula sobre topografia, esses vídeos vão esclarecer então os três métodos que foram apresentados sobre como nós podemos gerar essa topografia. No primeiro exercício nós fizemos uma topografia bastante simplificada, apenas para entender a questão da superfície topográfica na versão 2023 e do sólido topográfico a partir da 2024. Mas com relação ao método de criação, basicamente não muda, né? Os procedimentos são quase os mesmos. Então, agora usando a versão 2024 do Revit, nós vamos então demonstrar três maneiras de fazer esse levantamento topográfico, essas medidas que foram solicitadas, que foram pegas no terreno, transformar isso em uma parte integrante do meu modelo. Eu vou começar abrindo então um novo arquivo, usar o template padrão de aula que nós utilizamos, né, para residência 2. E vou começar utilizando um PDF como referência para fazer esse meu sólido topográfico. Então, como se trata da implantação, eu vou pegar o nível de implantação. Aqui aparecem então as posições, né, que nós já vimos também, o ponto base do projeto e o ponto de levantamento topográfico, o início, eles estão juntos aqui nesse nosso template, mas dependendo do template que você utilizar, ele pode estar mais aqui pelo meio, isso é irrelevante nesse momento. Então, vou fechar aqui o térreo e vou começar com essa importação. Então, no primeiro método, que é o método que vai utilizar o PDF, eu vou tratar de inserir e eu vou então aqui buscar uma imagem, né? Onde é que está aqui de imagem? Ó? Uma imagem de um PDF, eu vou importar esse PDF aqui, né? Ou posso importar ele na forma de um JPEG ou qualquer coisa assim. Eu vou escolher o PDF, né? Aqui a importação desse PDF. Vamos buscar aqui na área de trabalho. Ok, estamos nós, né? Implantação refúgio. Bom, eu vou abrir aqui esse PDF, aqui está, né, o formato desse PDF, né, a sua orientação, ele dá esta prévia aqui, ele dá qual é a resolução que eu quero buscar, eu posso ir até o 600 dpi, vai dar uma imagem mais pesada, né, vai dar um elemento mais pesado, eu vou dar um OK, agora ele vai pedir para eu então localizar esse PDF aqui dentro, né, do espaço que eu tenho, né, da área de trabalho aqui. Eu vou simplesmente posicionar e a questão é que eu vou precisar verificar se isso está dentro da escala. Então eu tenho aqui uma cota que pode me auxiliar, eu tenho aqui uma escala gráfica que também pode me auxiliar, e eu tenho que fazer então um processo de escala. Então, pedir aqui RE, né, escala. Eu posso dizer então que eu vou fazer com que esse objeto aqui então sofra essa ação da escala, né? E agora eu vou informar como que isso vai ser feito, se ele vai ser feito de forma gráfica, né? Bem, aqui eu não tenho referência nenhuma, ó. Eu não sei quanto é que mede este tamanho, eu não tenho esse ponto, então eu vou precisar gerar um ponto para ter essa referência. Aqui em arquitetura, né, eu vou pedir uma linha de modelo, eu posso usar essa linha de cota, que ela está mais precisa, né? Então eu vou pegar esse ponto aqui, lembrando que como é uma imagem, ele não tem vetores, né? Por pixels, né? Então eu vou
aproximar aqui dá para ver bem essa questão dos pixels, né? Vou clicar neste ponto aqui. Ok, ESC, agora eu tenho efetivamente um elemento para fazer essa referência, né? Ele está aqui com 12,0830 e é ele que vai servir então para fazer essa questão da escala. Eu vou selecionar tudo, vou pedir para fazer então aqui escala, vou usar este ponto aqui como referência, que eu vou então medir, aqui ó, cliquei aqui, eu vou dizer, olha, esse tamanho precisa ser de 31,5. Pronto, agora eu posso apagar essa linha que me auxiliou, então agora as coisas estão da forma como deveriam. Vou tratar de posicionar corretamente esse PDF aqui na minha área de trabalho e vou então buscar os pontos aqui para colocar cada um no seu devido lugar, né? Então, este aqui vai ser o ponto do levantamento e este aqui o ponto topográfico. O ponto topográfico eu vou buscar colocar aqui no encontro, né, no ponto inferior aqui do terreno, com melhor precisão possível. E este outro aqui, então eu já posso usar as coordenadas, dizendo, né, que ele vai estar a 31,5, já veio para esse alinhamento, e a outra cota já me auxilia aqui, vou dizer que ele está a 3,15. Tá? 5,15. 5,15. Pronto, então tá tudo correto. Agora, para fazer a construção então do sólido topográfico, isso não vai variar muito de uma versão para outra, né? Vou vir aqui em massa e terreno e vai ter as ferramentas de gerar a superfície topográfica até o 23, aqui já é o sólido topográfico. E eu vou criar a partir do esboço. Tentar criar a partir de implantação. Ele não vai reconhecer, porque ele vai reconhecer formato CAD e ele vai dizer que não existe o elemento. Então eu tenho que fazer a partir de um esboço. Para fazer a partir deste esboço, eu vou precisar, né, criar então essa topografia aqui, né, o mais fiel possível. Então, vou ter que ir me enquadrando aqui, modificando essas linhas, é mais fácil do que ficar puxando ponto a ponto. Estou puxando aqui para cima da linha, este outro aqui eu vou puxar para cima dessa, e quando tiver tudo pronto, eu retorno aqui para não ficar tomando tempo. Pronto, né? Criei o perímetro do sólido topográfico. Está aqui criado esse perímetro, eu vou efetivamente fazê-lo. Agora ficou por baixo, eu não consigo visualizar, vou ter que pedir aqui para mudar o formato dessa visualização. Veja que ele não está habilitando, porque a implantação nas suas propriedades ela está aqui com o modo de vista planta do terreno, e eu vou então colocar nenhuma aqui para poder usar estrutura de arame e enxergar o que está abaixo. Bem, qual é o processo mais prático agora? Eu vou selecionar esses pontos aqui e vou ter que estabelecer aqui quem vai ser o meu ponto zero. Eu vou considerar essa atestada do terreno como estando a zero, né? Essa testada aqui vou considerar toda ela zero, né? A rua provavelmente tem alguma inclinação, mas a título do exercício nós vamos considerá-la como zero. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para modificar esses elementos e vou verificar que cota que ele tem. Provavelmente é o zero mesmo, né? Foi o primeiro ponto, é o ponto que está marcado zero. Vou considerar que cada curva tem meio metro. Então,
metro, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros, 3 metros. Então esse ponto aqui, ele é mais alto que 3 metros. Eu vou colocar que esse ponto aqui, então, vai estar aí em torno de, eu vou considerar mais ou menos a inclinação aqui, leva essa distância aqui, estaria subindo meio metro, então que nessa meia distância ele vai estar subindo 25 centímetros. Então, revisando de novo. 0 vai estar lá, meio metro aqui, 1 metro, 1,5 metro. 2, 2,5 metros, 3, 3 metros e 25. 3,25. E que esse outro ponto que vai estar aqui, considerando esse aqui também subindo de meio e meio, aqui 3, né? Daqui para cá subiu meio metro, aqui eu vou considerar que do 2,5 aqui ele vai subir mais uns 20 centímetros. Vou colocar aqui 2,70. Ok, 2,70. Vamos olhar isso em 3 dimensões para ver como ficou essa nossa topografia. Vista 3D, 3D padrão. Então ele ficou plano, ficou uma rampa. Né? Ele ficou uma rampa, ficou retinho aqui, né? Um pouquinho de inclinação, né? Dada por essa diferença de nível entre esses pontos. Né? Título só de curiosidade, né? Se eu colocar aqui também os mesmos 3,25, né? Aí ele fica uma rampa perfeita, né? Bem certinho. Por que ele está dando ele inclinado? Porque aqui está mais baixo do que lá, então ele fica subindo nessa direção. Mas isso ainda não reflete exatamente as curvas de nível. Então, eu preciso vir aqui em nova implantação, nível implantação, né? E acertar que essas curvas que estão passando aqui, elas passem no local correto. Então, eu vou começar estabelecendo pontos, né, dessa superfície aqui, né, modificando subelementos. Não, porque eu só tenho 4, tenho um em cada canto. Então eu preciso adicionar ponto. Esse ponto que eu vou adicionar serão os pontos a meio metro. Aqui no cantinho, né, o deslocamento desde a superfície, ponto 5. Ok, então eu vou vir aqui nesta curva e vou colocar os pontos a ponto 5. Então, este ponto aqui, vou colocar um outro ponto até aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui e o último ponto aqui. Vamos verificar se todos eles ficaram a meio metro. Vamos botar mais um ponto aqui para controle. Aqui. Vamos verificar se eles ficaram todos a meio metro. Modificando subelementos. Ficou a 1,18. Esse aqui está 1,05. Esse aqui está 1,98. E esse aqui está 0,73. Então, a gente vai abrir uma janela de seleção para pegar todos eles aqui e dizer que a sua elevação vai ser de 0,5. Pronto. Agora sim, todos eles estão no mesmo nível. Então, eu adicionei os pontos e depois eu acertei aqui essa marca. Esse ponto aqui continua 0, esse continua 0. E às vezes, só para ajudar, a gente pode botar mais um ponto aqui, ó, que já está a 0. Isso vai acertar os triângulos aqui. Vamos ver o nosso 3D, como é que ele está. Então agora aqui já mudou, né? Aqui vejam que aqui está bem mais inclinado. Por quê? Porque sai do meio metro para o 0, numa distância menor que aqui. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Eu vou fazer mais uma vez e depois eu vou fazer, voltar só quando estiverem todos prontos. Ó. Revisando, eu vou então selecionar aqui a nossa superfície, né? Tá aqui, nossa superfície.